Fala galera do Ressaca Vasco da Gama, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar sobre a vitória do Vasco sobre o Ceará na Copinha. O Vasco que agora avança para as oitavas de finais e vai esperar o vencedor de Flamengo, de São Paulo e Ibrachina. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o jogo já tá acontecendo. Então quando você for ver esse vídeo, já foi determinado quem vai enfrentar o Vasco e ainda não tem data nem horário para esse jogo. A gente também vai falar sobre as mudanças do Vasco para o jogo contra o Bangu agora. Também tivemos a coletiva de imprensa do Tietê ontem, no dia 14, e a apresentação do Maurício Lemos hoje, no dia 15, para o torcedor vascaíno. Então a gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Começando com a Copa São Paulo, o Vasco venceu hoje por 3-2 o Ceará, o jogo foi 11 horas da manhã. Acho que fez uma partida melhor do que nos jogos anteriores. A cada jogo o Vasco vai evoluindo. E nessa partida, o Vasco teve o reforço de dois jogadores. O Lincoln, que é o zagueiro que estava com o time do Carioca, e o Alegria. Ambos jogaram hoje como titular, porém nenhum deles na verdade se destacou, né? Os destaques da partida do Vasco hoje com certeza foi o Zuccarello e o Felipe Gabriel, que já são os destaques do Vasco nessa copinha. O Zuccarello inclusive teve a participação em todos os gols do Vasco. O primeiro gol ele fez o cruzamento no início da jogada, no segundo gol ele bateu o escanteio e no terceiro gol ele deu aquele chute que foi espalmado e o André fez o gol. Inclusive o Vasco gosta de testar o coração da gente não só no profissional, né? Na copinha também. O jogo até então estava 1-1, um jogo até lá e cá, mas o Vasco conseguindo criar e o Felipe Gabriel fazendo as defesas dele de sempre. Até que aos 80 minutos, 81, o Vasco faz o gol, consegue achar o segundo gol, mas toma o gol aos 86, né? Numa falha do Felipe Gabriel, e era o que eu vim até falando antes aqui. Enquanto o Felipe Gabriel estava indo bem, ele era o destaque dos jogos do Vasco, e o Vasco ou estava empatando ou ganhou por 1-0. Se pegasse um jogo que ele não ia estar tão bem, poderia acontecer o que aconteceu hoje, né? Uma falha dele, e não tem nem como cobrar ele pelo destaque dele em toda a Copa São Paulo, mas numa falha que o jogo ficou empatado. Então, quando você fica dependendo só das boas atuações do goleiro, uma hora isso vai acontecer. E foi aí que a estrela do Zuccarello brilhou, porque foi um moleque que puxou a responsabilidade. Hoje o Jacó já estava fazendo uma partida bem mais apagado, então o Zuccarello apareceu e conseguiu decidir a partida puxando a responsabilidade para si, criando as oportunidades. Ele e o Felipe Gabriel são dois jogadores que futuramente eu quero ver nesse time profissional do Vasco. Mas no final foi isso, o Vasco venceu a partida por 3-2, agora a gente vai esperar o resultado do jogo do Flamengo de São Paulo e do Ibrachina para ver quem a gente vai enfrentar. Eu acredito que esse jogo deve ser marcado ou no dia 17, no máximo no dia 18. E agora a gente indo pro Carioca, o Vasco que amanhã vai enfrentar o Bangu. As informações sobre o ingresso, sobre o jogo já tinha passado no vídeo anterior. E da mesma forma que o Vasco foi reforçado no time da base, que foi o Lincoln e o Alegria para lá, o Souza também vai jogar essa partida contra o Bangu. Ele já vinha treinando na zaga, então ele vai atuar como zagueiro nessa partida. E é o que eu venho falando também aqui. São essas atitudes que o Vasco tem que tomar. Reforçar o time da Copinha, botar os moleques mais novos para jogar a Copinha ainda. Até o GB seria importante nesse time da Copinha. E deixar esses caras mais cascudos jogando Carioca. Bota o Souza, bota o Alex Teixeira. O próprio Sforza, que não estava tendo minutagem já no final. Pode botar ele também para jogar, para ganhar essa minutagem inicial. Você tem o Suíço também. Então você tem como ter um time melhor também para jogar no Carioca sem comprometer os principais jogadores. É só você fazer um trabalho de planejamento melhor. Sobre o Carioca, a informação é essa: o Souza, que vai atuar como zagueiro, na partida da manhã em São Januário contra o Bangu. A partida vai ser 9h30 da noite. A gente também teve a coletiva de imprensa do Tietê ontem, em São Januário. E o Tietê, ele é uma contratação que eu já não vejo no Vasco há algum tempo. Claro, se a gente descartar Coutinho, que são jogadores que já foram da base, estão voltando, ou então até o Payet, que é um tipo de contratação internacional, você tirando esses jogadores, já tem bastante tempo que o Vasco não traz um jogador e que a torcida está praticamente 100% feliz dela. Os jogadores, quando vieram antes, como o Paulinho, foram criticados. O próprio Verratti, porque ninguém conhecia o Verratti, teve torcedores que não apoiaram no início. Mas o Tietê, ele tá vindo com uma expectativa alta, a torcida tá feliz. Inclusive, ele fala uma frase na entrevista dele que ele não ia prometer muita coisa para não gerar expectativa. Só que assim, Tietê, eu acho que tu não tá entendendo, mas a expectativa tá bastante alta com você, tá?
E é isso, o Tietê, por todos os clubes que passou, sempre foi elogiado por ser um ótimo profissional, por ser proativo. Se você precisar dele em uma posição, ele vai jogar. Então eu espero que você seja muito feliz com a camisa do Vasco e que você continue com a sua carreira vitoriosa, só que agora jogando no Gigante da Colina, né? E além do Tietê, hoje a gente teve o anúncio do Maurício Lemos como zagueiro do Vasco. A rescisão dele já saiu no bid e ele já começou a treinar, inclusive hoje. Então assim, o Vasco está começando a formar uma cara já, está começando a reforçar o elenco. Vamos ver se vai chegar mais gente ainda. A gente também sabe que o Vitor Sá está sendo cogitado para vir no meio do ano. E outro jogador também que eu acredito que possa vir no meio do ano, isso aí é uma opinião minha, é o Danilo, porque o Vasco já vem negociando com o Danilo há algum tempo, já estava querendo o Danilo. O Danilo ele vai acabar o contrato dele em junho. E o Vasco com essa política também de contratar a custo zero, sinceramente ninguém quer o Danilo. E ele vai ter que cair na realidade, ele vai ter que abaixar o salário dele para vir jogar no Brasil. Porque ou ele faz isso ou então vai para a Arábia. Ou então ele vai ter que se aposentar, porque não tem outra opção. Ninguém vai pagar 2,5 milhões o Danilo para jogar aqui no Brasil. Mas até julho muitas águas vão rolar, né? E quem sabe, porque se a gente consegue trazer o Danilo, se a gente traz o Vitor Sá e consegue trazer um outro zagueiro bom, eu acredito que parte dos problemas do time titular já vão estar resolvidos, né? Então a gente vai aguardar e amanhã eu vou trazer novo vídeo aqui com mais notícias para vocês, tá? Se você gostou do vídeo, dá o like e se inscreve para não perder nenhuma atualização sobre o Vasco. Valeu!